Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Que a face do Senhor brilhe sobre nós, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos. Abra nossa inteligência para compreender a sua palavra. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos então no terceiro domingo do tempo da Páscoa. E a liturgia nos propõe este texto de mais uma aparição de Jesus aos seus discípulos. Os dois discípulos de Emaús, que voltaram no meio da noite, contando que Jesus havia aparecido a eles, e eles o reconheceram ao partir do pão, ainda estava falando, diz a palavra, e Jesus apareceu no meio deles, ele disse: Shalom, a paz esteja convosco. E curiosamente, o texto nos diz que os discípulos ficaram assustados e cheios de medo. Pensavam que estavam vendo um fantasma. Poderíamos pensar, mas que gente fraca de fé. Os dois discípulos estavam ainda contando, nem tinham terminado de contar que Jesus havia aparecido. Jesus aparece novamente e eles ficam com medo. Como explicar isso? Talvez para nós hoje é fácil pensar assim, mas se voltarmos ao contexto, os discípulos estavam tremendamente machucados pela paixão do Senhor. Eles que caminharam com Jesus por 3 anos, de repente viram seu mestre flagelado, açoitado, condenado à morte injustamente. Foi solto um ladrão e o seu mestre foi condenado. Jesus foi cruelmente pregado numa cruz e ali morreu. Aquela imagem então chocou os discípulos, os marcou profundamente. Eles ainda carregavam o medo dentro de si. O medo muitas vezes faz isso conosco. Os sofrimentos, o luto, muitas vezes nos paralisam, nos impedem de olhar além. Mas Jesus pergunta: por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? E mostra as marcas. Ele diz: vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Aqui devemos também entender que Jesus, após a sua ressurreição, ele assumiu um corpo glorioso. Assim como todos nós acreditamos que um dia receberemos também um corpo glorioso. Esse nosso corpo vai para debaixo da terra e vai ser consumido. E receberemos então um corpo glorioso. O corpo de Jesus, ele foi transformado. Também por isso não era facilmente reconhecido, porque não era mais aquele corpo machucado da cruz, era um corpo glorioso. Mas uma coisa esse corpo conservou como garantia da nossa salvação: as chagas. Jesus, mesmo em seu corpo glorioso, um corpo perfeito, conservou as chagas. Para que nós olhemos para elas, não com dó de Jesus, coitadinho de Jesus, não. A palavra diz que pelas chagas de Jesus nós fomos curados. Devemos olhar para Jesus e dizer: obrigado, Jesus. Porque os teus sofrimentos, a tua morte matou a morte, a tua morte nos trouxe a vida eterna. E Jesus ainda continua falando, pede alguma coisa para comer, depois explica para os seus as Escrituras. E lá no final, ele diz aos discípulos:
vós sereis testemunhas de tudo isso. Nós hoje somos testemunhas. Nós que somos batizados, somos testemunhas do ressuscitado. Todos nós, no nosso batismo, somos mergulhados em Cristo, somos também mortos em Cristo e com eles resgatados, ressuscitados para uma vida nova. Por isso a nossa vida, cada dia, deve ser um testemunho de fé, de amor, de alegria, de ressurreição. Essas são as coisas que nós devemos testemunhar, que nós devemos espalhar por onde quer que formos. Mas, infelizmente, muitas vezes não conseguimos e pecamos, falhamos. Mas São João nos diz: não pequeis, mas se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Por isso que nunca é tarde para nós nos convertermos, nunca é tarde para mudar de vida, nunca é tarde para abandonar o pecado. Jesus está sempre esperando por cada um de nós, de braços abertos, para nos acolher, para nos perdoar. Hoje então celebramos o 7º dia de um irmão que de modo inesperado teve a sua vida ceifada. E celebramos isso justamente na Páscoa, que é festa da ressurreição. E conversando um pouco ali com a esposa do Júnior, ela me falava que uma das suas grandes marcas era a alegria. A alegria que é uma das marcas da Páscoa, da ressurreição. Por isso nós cristãos, ao celebrarmos alguém que faleceu, claro que sentimos, que choramos, que dói, mas não podemos celebrar com desespero, como se tudo fosse o fim, porque não é. A ressurreição de Jesus garantiu para cada um de nós a vitória. Jesus diz que aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. E não morrerá jamais, viverá eternamente. Todos nós estamos aqui de passagem e um dia vamos partir. Não sabemos quando, mas vamos. Quais são as marcas que eu, que você queremos deixar? Quais são os sinais? Qual o testemunho que nós queremos deixar para nossos amigos, para os nossos familiares? Peçamos ao Senhor que seja um testemunho de alegria, que seja um testemunho de paz, que seja um testemunho de fé no Senhor ressuscitado, que rompe toda a barreira, que vence a morte, e está glorioso nos céus, esperando por cada um de nós. Que sejamos então mensageiros da paz. Que a nossa vida seja a voz do Cristo ressuscitado neste mundo. No instante silente, te convido a fechar os olhos. E nós queremos pedir essa graça ao Senhor nesta noite. Que Ele nos capacite para sermos verdadeiramente suas testemunhas neste mundo. Para que aquelas situações na nossa vida que ainda são de morte, de pecado, para que sejam transformadas por Jesus. Para que a nossa vida seja a voz do Cristo ressuscitado. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz e proclama
anuncia a salvação e que diz que Deus é Rei. Somos a voz do Cristo que ressuscitado está, que todo mundo ouça o brado. Ele é a nossa paz, somos a voz do Cristo que ressuscitado está, que todo mundo ouça o brado. Ele é a nossa paz. Que Jesus verdadeiramente seja a paz do seu coração, da sua casa, da sua família. Paz que vence todo medo, todo desespero, todo desânimo, todo sofrimento. Que a nossa vida seja um brado, seja um grito da voz do Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja